Olá, muito boa tarde, boa segunda-feira. Vamos abrir as portas de mais um consultório. Hoje falamos sobre robótica e inteligência artificial no tratamento da coluna. Vamos saber o que é isto da robótica e da inteligência artificial adaptadas à medicina, portanto, ao serviço da medicina e da nossa saúde. Vamos também ter a oportunidade de saber os cuidados a ter com a nossa pele após os meses de verão. Vai poder tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de dermatologia com a doutora Teresa Pinto de Almeida. Na terceira parte, pode por isso começar já a ligar 225 083 204. Pode deixar as suas questões por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado, então, desta tarde, Dr. Nuno Neves, ortopedista e membro da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. Muito boa tarde, Dr. Nuno. Tem vindo a miúdo. Temos dado aqui um grande destaque à nossa coluna, porque, curiosamente, falamos também da coluna a última vez que esteve cá. Quando se fala em robótica e inteligência artificial, quase que somos... viajamos para o mundo dos robôs, daquilo que achávamos que ia ser o século XXII, mas a verdade é que já há avanços que permitem que haja aqui uma associação com a própria medicina. Sim, antes de mais boa tarde. É um facto, ainda não estamos na fase de Star Wars e ter o robô médico a operar-nos, ainda não chegamos aí. Mas já há muitos avanços e algumas especialidades já têm estes avanços já há bastante tempo. Nomeadamente a urologia, a cirurgia geral e a ortopedia, a neurocirurgia, portanto, especialidades que se dedicam à cirurgia da coluna, começaram mais tarde, mas já está relativamente bem implementado em alguns sítios e dão-nos uma ajuda especial para alguns tipos de cirurgia. O que nós estamos aqui a falar com robótica? Robótica, basicamente, nós temos um robô, portanto, um dispositivo que nos auxilia na cirurgia. Não é autónomo, não trabalha sozinho, mas é um dispositivo que permite coisas que se calhar nós não conseguimos. Não se cansa, é muito preciso, faz tudo certinho e nesse sentido nós conseguimos, nomeadamente na colocação de implantes na coluna, parafusos e barras, conseguimos utilizar o robô como um auxílio, uma ferramenta de auxílio que nos vai permitir maior precisão na nossa cirurgia, incisões e cicatrizes mais pequenas, cirurgia muito pouco invasiva, menos complicações, e tudo isto em benefício do doente. Isto é que é a robótica atual na coluna. Agora, estará a gente lá em casa a pensar, mas obviamente, e no que diz respeito à medicina, atenção que não vamos substituir a mão humana, vamos dizer assim, pela robótica, única e exclusivamente, não é? Não, ainda estamos longe dessa fase, não quer dizer que no futuro isso não possa vir a acontecer, mas não sei quando. Mas está tudo a avançar muito rápido. Nós hoje temos sistemas que nos permitem, por exemplo, ter um doente deitado na marquesa em que estamos a operá-lo e sermos orientados. É quase como um videojogo em que nós olhamos para a tela e na tela tem-nos uma orientação para como colocar o parafuso, para o parafuso ficar no sítio certo e não lesar nem a medula nem os nervos e entrar dentro do osso no sítio correto. E o que nós temos agora, por exemplo, é acoplado a isto um robô que, para além de sermos nós a colocarmos, é o próprio robô que vai colocar esses mesmos parafusos. O robô não treme, o robô está sempre correto e basta seguir estas orientações e consegue ser mais preciso nessa colocação de parafusos. Portanto, nesse aspecto, pretende-se que haja o mínimo erro, não é? Portanto, é reduzir o erro. Por isso é reduzir o erro ao máximo, sendo que, obviamente, que tem que estar sempre depois a mão, o olhar do especialista, porque há outras coisas que o robô não sabe, não está programado para saber. Nós, nesta fase, e aplicada à coluna vertebral, é fundamentalmente nisto que nós estamos a utilizar. Já há outras especialidades que têm usado robôs cirúrgicos, que são uma espécie de uma interface entre o cirurgião e o doente. E, portanto, nós temos o robô pelo meio e que nos permite manipular com muita precisão em espaços muito reduzidos, porque o robô consegue entrar dentro desses espaços e auxiliar-nos na cirurgia. Na ortopedia, na neurocirurgia, na cirurgia da coluna, o que estamos a fazer fundamentalmente é para implantes. Mas há muita coisa que depois também vai... E agora, voltando à segunda parte, a inteligência artificial. Ou seja, os robôs, ou melhor, os programas conseguem aprender à medida que vamos fazendo as coisas e, portanto, se há erros, se há coisas bem feitas, o programa vai incorporando e consegue melhorar a sua performance continuamente. Aplicado à cirurgia não se está a utilizar muito, mas também lá chegaremos. Mas aplicado, por exemplo, à observação de doentes, às indicações cirúrgicas, ao prognóstico do doente, a inteligência artificial... Ao diagnóstico, portanto? Ao diagnóstico.
A inteligência artificial está-nos a trazer coisas incríveis, que é, nós temos uma capacidade, como ser humano, de integrar uma série de variáveis. 5, 6 já é capaz de ser bastante. Os bons médicos conseguem integrar uma série de variáveis. Com a inteligência artificial nós conseguimos integrar todas as variáveis que quisermos, porque depende da capacidade de computação. Portanto, o computador, conseguindo integrar todas as variáveis, consegue-nos dizer especificamente para aquele doente e dizendo se ele é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo, se é mais velho, se é mais novo, quem é que o vai operar, quando é que o vai operar. Tudo isto são coisas que são integradas no diagnóstico que nos diz, bom, este doente tem uma probabilidade de ter esta determinada doença e se for operado tem uma determinada probabilidade de ficar bem ou de ter complicações ou assim. Portanto, isto é a aplicação da inteligência artificial na parte do diagnóstico, mas também pode ser em coisas incríveis como referenciação de doentes, uma coisa que se está a ver muito agora nos Estados Unidos, que é os serviços cirúrgicos são inundados de doentes para pedir uma opinião. Ora, com um processo de inteligência artificial pelo meio, permite olhar para o pedido que é feito, analisar esse doente e antes de chegar a nós, já nos diz, este é um doente que provavelmente não vai precisar de cirurgia, se calhar não vale a pena vir cá à consulta, vamos só concentrar-nos naqueles que realmente precisam e naqueles que precisam urgentemente ser vistos. Portanto, há aqui um efeito de triagem mais fácil, mais célere, quer para quem precisa de obter um diagnóstico, não é? Quer para também os médicos não estarem a perder tempo, quer dizer, otimiza-se o tempo, não é? É uma otimização do tempo, é uma melhoria na capacidade diagnóstica, é uma melhoria na nossa capacidade de previsão. São tudo coisas que são auxílios importantes para a clínica. Não substituem o médico, não substituem a relação que nós temos com os doentes, isso é muito importante. Nem aquelas situações de emergência, não é? Em que a tomada de decisão... Não está dependente disso, sim. Mas mesmo nessas situações pode vir a haver situações em que a inteligência artificial, no momento, nos vai auxiliar na tomada de decisão. Isso é muito engraçado, porque cada vez mais temos programas que são muito rápidos e que nos permitem rapidamente ter uma noção daquilo que vai acontecer. Portanto, não ter medo deste futuro, deste presente e deste futuro, assim olhar para a robótica e a inteligência artificial como mais meios para termos uma melhor saúde e uma melhor medicina. Isto pode permitir, de facto, avanços incríveis na medicina e na saúde. Nós não sabemos exatamente quais. Há pessoas que se assustam, não é? Com é natural, é um mundo completamente avanços. novo e é muito difícil dizer aqui o que é que vai acontecer porque não faço a mais pequena ideia. Quer dizer, eu não imaginava há meia dúzia de anos que era possível ter aqui um robô que me colocava os meus parafusos todos na coluna. E não era há capaz... meia dúzia de anos. Há meia dúzia de anos. Não é preciso recuar muito. Não imaginava, se calhar, há meia dúzia de anos que tinha um programa que me ia dizer tudo o que vai acontecer ao doente. Neste momento, por exemplo, no Hospital de São João, há um programa para avaliação das infecções hospitalares que nos consegue prever qual o organismo mais provável que infectou um determinado doente, tendo em consideração todas as características do doente, tendo em consideração o sítio onde o doente esteve internado, tendo em consideração todas as doenças que ele teve durante a estadia. Isso, por exemplo, auxilia-nos imenso na tomada de decisão. Que antibiótico é que vamos dar, enquanto não sabemos exatamente qual é. Isto é no imediato. Nós agora estamos a transpor isto, por exemplo, para a coluna e por isso são coisas incríveis que nos vão aparecer. Ainda está a dar os primeiros passos, sobretudo porque há uma coisa que ainda não falámos, que isto é um investimento enorme, é muito caro. Neste momento não está nenhum robô cirúrgico disponível para a cirurgia da coluna vertebral, embora já haja para outras cirurgias cá em Portugal, mas são avanços que depois também têm que ser devidamente ponderados de acordo com aquilo que são as disponibilidades financeiras do momento. Agora, a verdade é que há muitos portugueses a sofrer de patologias relacionadas com a coluna, já tivemos a oportunidade de falar disto aqui os dois, os números não enganam, portanto há muitas faltas ao trabalho, por exemplo, nomeadamente e pessoas em casa por patologias relacionadas com a coluna, portanto talvez seja uma das áreas em que se justifique de facto esse investimento, não é? Sim, era interessante que nós conseguíssemos ser mais eficazes, de facto, por exemplo, esta parte da triagem é muito interessante, nós recebemos muitos doentes dos nossos médicos de família, aí... nós tentamos colaborar com eles no sentido de melhorar o pré-hospitalar. Por exemplo, agora no Congresso, a propósito do Congresso e que vamos ter agora esta semana... Já vou fazer essa pergunta. A propósito do Congresso que vamos ter esta semana, vamos ter um painel que será de colaboração com a medicina geral e familiar. Vão estar mais de 100 médicos de família que vão estar connosco e vamos discutir um bocadinho a transição entre cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, de maneira a melhorar, a ser mais efetivo nessa transição. E se tivermos algum auxiliar que nos permita dizer, olha, se calhar ainda não esgotamos o que se pode fazer com ele cá fora antes de ir para o hospital, ou se calhar este doente não é um doente que precisa de ir para o hospital porque há outras coisas para fazer aqui, claro que é muito mais fácil para todos, tendo em conta a enorme pressão que temos de listas de espera.
Portanto, a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, da qual o Dr. Nuno Neves é membro, vai ter agora um congresso que vai decorrer nos últimos dias desta semana. Este congresso visa exatamente falar de que tema? É este? Este é o grande tema. Este é o grande tema. Este é o grande tema do congresso, é quinta, sexta e sábado, cá no Porto. O grande tema que nós elegemos para este congresso, e o organizador é o Dr. Jorge Alves, meu colega, o grande tema que nós escolhemos para este ano era robótica e inteligência artificial. É um tema novo, é um tema que está muito, eu ia dizer na moda, mas até mesmo isso, está um bocado na moda, fala-se muito, e temos aqui a perceber para onde é que isto vai e quais as necessidades que ainda são sentidas, e vamos ter cá gente que está habituada já a utilizar estas ferramentas e que nos vai dar umas luzes sobre como é que isto de facto pode ser implementado e quais os benefícios que sentiram. Este é um dos grandes temas. Temos mais são 3 dias, portanto imagino que se fale de outras falamos coisas. de tudo de coluna vertebral. Para nós tem muito interesse tem outro interesse o primeiro dia, porque vamos ter pela primeira vez cá um pré-congresso em que vamos ter um curso organizado com as nossas congêneres, a Sociedade Norte-Americana de Cirurgia de Coluna Vertebral e a Sociedade Ibero-Latino-Americana, a NAS e a SILACO, vão fazer um curso em conjunto connosco. Portanto, vamos ter cá os melhores cirurgiões portugueses, alguns dos melhores cirurgiões mundiais vão estar cá e que vão connosco fazer um curso dirigido aos ortopedistas e neurocirurgiões portugueses, curso de cirurgia. E depois, durante todo o tempo, temos muitos temas dedicados a tudo o que é cirurgia e diagnóstico e tratamento não cirúrgico da coluna vertebral, mas destaco também, de facto, esse dia que vai ser dedicado também à medicina geral e familiar, porque é a primeira vez que o vamos organizar e teve uma enorme adesão. Claro, a verdade é que os médicos de família são, sem dúvida, e para todas as especialidades, a primeira porta, não é? A quem as pessoas, por norma, vão bater, não é? Portanto, é sempre bom haver esse contacto. Habitualmente é a primeira porta, são eles que fazem o primeiro diagnóstico, são eles que pedem os primeiros exames, são eles que fazem o primeiro tratamento e às vezes fazem o tratamento definitivo. E por isso uma melhoria na comunicação entre ambos e um maior conhecimento desta área se calhar vai facilitar muito a vida aos doentes. Agora, podemos imaginar num futuro um bocadinho longínquo, mas podemos imaginar no futuro, por exemplo, os centros de saúde também já com robótica? Com inteligência artificial parece-me óbvio, isso vai ser rápido e acho que alguns se calhar já têm projetos piloto para fazer isso. Com robótica depende para aquilo que for, não é? Mas claramente os robôs é uma máquina. Nós só temos é que saber para que é que queremos a máquina e os robôs basicamente executam as funções que nós lhes pedirmos e é evidente que há imensa coisa em que é possível pensar uma automatização dos procedimentos sem necessidade de intervenção direta humana, mas apenas como um auxiliar. Este congresso dirige-se a que tipo de profissionais? Há pacientes que também costumam ir ou este é um congresso maioritariamente virado para os profissionais da área? Este é um congresso maioritariamente virado para médicos. Médicos mesmo, Médicos, não é? médicos. Eu digo isto porque já tivemos sessões para fisioterapeutas, tivemos sessões para enfermeiros e este ano não temos. Este ano é mesmo médicos. É fundamentalmente virado para cirurgiões, ortopedistas e neurocirurgiões, mas a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral não é uma sociedade cirúrgica, é uma sociedade médica, envolve a cirurgia, engloba a medicina e por isso temos fisiatras, temos reumatologistas que também vão estar presentes e que têm muito a dar-nos e muito a partilhar connosco daquilo que é a patologia da coluna vertebral. Portanto, tudo o que sejam especialidades que de alguma forma tenham a ver com a coluna vertebral, não é? Tudo o que tem interesse em coluna vertebral é bem-vindo ao Congresso. Temos imensos temas que não são cirúrgicos, as pessoas normalmente, quem não é da área cirúrgica, tendem a não vir a estes congressos porque acha que se vai falar muito da cirurgia, é um facto, a maior parte dos membros são cirurgiões, mas fazemos questão que a sociedade seja de facto aberta a neuroradiologistas, radiologistas, etc., que também têm um papel muito importante no diagnóstico e mesmo em intervenção nestas situações. Agora, não quero deixar a sua passagem aqui sem lhe perguntar relativamente aos sintomas, a que é que as pessoas devem, no fundo, estar atentas em casa para que possam perceber que alguma coisa não está bem e devem dirigir-se à especialidade. O que é que aqueles sintomas mais frequentes? Procurar a especialidade direto, eu acho que na maior parte das vezes não é necessário, se pelo médico de família, na maior parte das vezes consegue fazer o seu diagnóstico. É importante dor lombar que esteja há muito tempo e que seja relativamente importante, é um sinal de alerta, é importante ser visto e ver. Dores lombares é dor na coluna, na parte inferior. Na parte inferior das costas, que é o mais comum. Se tiver algum déficit neurológico, o que é que isto quer dizer? Se tiver alterações de sensibilidade nos membros inferiores, nas pernas, ou nos braços, ou nas mãos, se tiver falta de força nas pernas ou nas mãos, são sinais importantes que devem fazer vir ao seu médico e saber o que é que se passa. Depois há alguns sinais que são importantes para nós.
a conjugação de dor e, ao mesmo tempo, perda de peso, febre, pode apontar para situações mais graves, como infecções, lesões tumorais, e isso é importante ser devidamente despistado e rapidamente. E depois, obviamente, nas situações traumáticas, não é? Quando acontece alguma coisa, um acidente, não é? em princípio, provavelmente acaba por ser visto diretamente no hospital. Mas não deixar passar, às vezes, sobretudo pessoas mais velhas, mesmo pequenos acidentes, o facto de cair da própria altura pode ser o suficiente para fazer uma fratura da coluna. E cair e ficar com dores de costas, sobretudo a partir dos 50, 60 anos, é conveniente ser vista pelo médico e ver o que é que se passa. Muito bem, portanto, sem medos, mas enfrentar os problemas, ou seja, nós temos solução. Exatamente, há sempre soluções. De resto, tudo o que tem a ver com a área de coluna vertebral tem sofrido grandes avanços, nomeadamente estivemos a falar de alguns, não é? Os mais futuristas. Na atualidade, o que é aquilo que tem mudado mais o vosso dia-a-dia? Eu acho que nós temos apostado muito na capacidade de diagnóstico rápido, preciso, e na melhoria das nossas indicações cirúrgicas. Nós hoje sabemos melhor quando é que devemos operar e, sobretudo, quando é que não devemos operar. Antigamente, a ortopedia avançava para a cirurgia mais rapidamente, não é? Acho que foi um refinar também de indicações, e isto é um processo evolutivo e que nós vamos aprendendo. Portanto, acho que hoje em dia sabemos bem quando é que operamos, quando é que não operamos. Temos muitas ferramentas não cirúrgicas antes de partir para a cirurgia, mas, sobretudo, acho que o grande avanço é as técnicas cirúrgicas hoje em dia são extremamente seguras. Nós hoje conseguimos resultados com cirurgia e às vezes com incisões absolutamente minúsculas. As pessoas às vezes saem no próprio dia, ou se não for no próprio dia, nós fazemos cirurgia em ambulatório, a hérnia discal, nós falamos isto no outro dia aqui, a hérnia discal nós hoje fazemos em ambulatório, portanto o doente entra de manhã e sai à tarde, vai para casa. Portanto é possível fazer isto com muita segurança, com muita eficácia e por isso acho que este refinamento das indicações e o avanço das técnicas cirúrgicas, associado ao avanço das técnicas anestésicas, que é muito importante perceber, nós hoje os nossos colegas anestesistas conseguem técnicas que permitem aos doentes rapidamente estarem bem e não ficarem, como eles diziam, muito chumbados e ficavam horas e horas mal dispostos. Hoje em dia saem perfeitamente pelo seu próprio pé. E por isso acho que são os grandes avanços e acho que as pessoas não devem ter medo da cirurgia da coluna vertebral. É um mito que as pessoas fiquem de cadeira de rodas porque são operadas à coluna vertebral, não. Ou que tenham que ficar muitos meses de cama, não. etc. A esmagadora maioria das pessoas fica muito bem. Muito bem, portanto, na dúvida e com algum destes sintomas, porque a verdade é que, como falámos aqui no outro dia, é frequente até, agora o cenário em Portugal, é muito frequente jovens já terem algumas lesões, não é? Sim, sim. Derivado da sociedade em que estamos hoje em dia, não é? Nós falámos disso no outro dia, de facto, o envelhecimento da coluna é muito precoce, nós começamos muito cedo a ter alterações da nossa coluna. E a sociedade hoje exige-nos muito, não é? O trabalho, o desporto, muita atividade e vai-se começando a ressentir. E, sobretudo, isto muitas vezes não adotamos também as melhores posições. Por outro lado, é o contrário. É pouca atividade, pouco desporto, má alimentação. Não é? O sedentarismo leva a que a coluna seja pouco estimulada, seja pouco trabalhada e leva depois à patologia que acaba por aparecer bastante precocemente. Porque para prevenirmos doenças relacionadas com a coluna vertebral, um dos modos é, de facto, reforçar a musculatura com recurso ao exercício, não é? Certo. Portanto, atividades de vida saudáveis, ou melhor, estilo de vida saudável, portanto, atividade física, certo, sobretudo tudo o que trabalha a parte postural, tudo o que trabalha a flexibilidade, alimentação, fundamental, nada de obesidade, comer bem, comer a horas, com a quantidade certa. A obesidade, como é óbvio, também estamos a acrescentar peso. Exatamente. E a forçar as pessoas obesas habitualmente não fazem grande exercício, portanto há ali uma correlação entre uma coisa e outra. E hábitos de sono, muito importante, as pessoas às vezes não descansam bem, é importante dormir bem, ter tempo para a coluna relaxar e no dia seguinte estar bem. E o nosso trabalho, por isso também no trabalho não forçar as costas demasiado, ou seja, não estar tempo demais na mesma posição, sempre sentado não, sempre em pé também não, cerca de hora a hora fazer uma pequena caminhada, 1 minuto, o suficiente só para estimular um bocadinho a nossa coluna e não estar sempre na mesma posição. Muito bem, portanto, falámos aqui de robótica e inteligência artificial e abordámos também os temas do costume relacionados com coluna vertebral. Agradecer a presença do Dr. Nuno Neves, bom congresso. Nós seguimos para intervalo. A seguir falamos sobre dermatologia. Até já.